308 votos para aprovar da Câmara Federal a reforma previdenciária. Ainda não tem, vai depender exatamente do apoio do PSDB, agora sob comando nacional de Geraldo Alckmin. Alckmin já anunciou que apoia a reforma previdenciária, só que está aqui. Tucanos resistem ao plano de Alckmin para a reforma da Previdência. Está meio complicado. O governo quer votar dia 18, senão fica para o ano que vem. Vamos até Brasília. A expectativa de votação da reforma da Previdência é para o dia 18 ou 19 de dezembro. A afirmação é do presidente da República, Michel Temer, que participou do almoço anual da indústria elétrica e eletrônica. Após o evento, o presidente conversou com jornalistas e destacou ainda a assinatura de medida provisória para incentivar o setor. Então, olha aqui, acabei de participar do almoço da BINE, assinamos uma medida provisória incentivadora do setor, todos foram unânimes nas suas falas, né, de dizer que este pleito é um pleito que facilita naturalmente a atividade do setor eletroeletrônico, que estava paralisado há mais de 10 anos. E eu registrei que nós temos tido a oportunidade nesses 18 meses de governo de tirar, digamos assim, das gavetas, né, vários projetos que foram discutidos e pensados há muito tempo atrás e jamais foram levados adiante. Acho que foi uma boa oportunidade. Pude também fazer uma pregação em favor da Previdência Social, mostrando que ela não prejudica ninguém, nem mesmo aqueles que, enfim, hoje detêm melhores salários no serviço público, né? Mas que, entretanto, terão que fazer uma previdência complementar. Vamos equiparar o trabalhador da iniciativa privada com o trabalhador do serviço público, sendo certo que o trabalhador do serviço público, até o limite da Previdência, que é 5.300 e qualquer coisa, né, continua no sistema previdenciário atual. Os que ganham mais vão ter que fazer uma previdência complementar, ou seja, uma pequena contribuição para gerar economia para o país. Aproveitei fazer isso aqui, aproveitei fazer isso lá na Biquim também, né, da mesma maneira, mas que foram momentos muito importantes. Não, se deve ao entusiasmo que eu tenho pela reforma da Previdência como indispensável para o país, né? Aliás, eu agradeço se dizer que eu tenho bom humor, porque dizem que eu tenho cara de zangado, né? Agradeço muito. Mas o meu bom humor deriva exatamente disso, do fato que nós estamos pegando os votos. Nós marcamos agora com o apoio do Rodrigo Maia, do Eunício Oliveira, né? Estão faltando pelo menos 70 votos para completar os 308. E agora o governo precisa do apoio do PSDB. Geraldo Alckmin, presidente agora nacional do partido, vai conseguir dar o apoio ao governo Temer ou a reforma previdenciária fica para o ano que vem? Centrais sindicais estão prometendo fazer no dia 13 uma mega manifestação contra a reforma. Uma data que não pode passar em branco, neste 11 de dezembro, Dia do Engenheiro, uma atividade fundamental para o momento e para o futuro do país, nas mais diversas atividades da engenharia. Estamos recebendo Edson Navarro, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, é também docente da Unimar. Odair Laurindo, coordenador de Engenharia e Tecnologia da Universidade de Marília, e Vlamir Barriento, coordenador MBA Exatas, ou seja, pós-graduação nessa área de engenharia. Primeiramente, Edson Navarro, boa noite. Boa noite. Pois não, tá ligado. Boa noite, com grande prazer que estamos aqui para falar um pouquinho sobre o dia e comemorar o dia dos engenheiros, que é o dia 11 de dezembro. Bem, engenharia significa modernização do país. Comentário nesse sentido, Navarro. A engenharia, se a gente tem engenharia, a gente tem o quê? Tem trabalho, tem desenvolvimento.
E todos os itens que a gente pode pensar hoje no nosso dia a dia tem um pouco de engenharia. Então ela está presente hoje no dia a dia de todos nós brasileiros, toda a população, e importantíssimo porque sem engenharia a gente estaria ainda no século passado, poderíamos dizer dessa maneira. O que nos leva à engenharia? Desenvolvimento, progresso, tecnologia, inovação. Então, todos esses itens estão ligados à engenharia. E a gente aqui na Unimar hoje tem cursos de engenharia que trata desse assunto. Nós desenvolvemos, tratamos a engenharia e colocamos isso à disposição dos nossos alunos, que nós estamos pensando no futuro, né? O país necessita da engenharia, porém hoje nós temos uma economia em que está sofrendo os profissionais da área de engenharia. Uma falta de trabalho, falta de investimento, e isso tudo nos deixa preocupados, né? Porque o ano que vem é um ano político que também deve continuar aí com a engenharia sofrendo, porque não tem investimento, não tem recursos para tocar grandes obras. Então nós temos que usar um pouco da nossa criatividade para fazer com que a engenharia esteja presente e cada dia ela se torne mais importante, mais do que ela já é. Bem, quantas são as modalidades na engenharia? Entre aspas, as especialidades. A gente pode dizer que hoje o sistema CONFEA-CREA trata de mais ou menos 300 modalidades entre engenharia, tecnologia, os cursos que estão ligados ao nosso sistema. Existe um trabalho no Ministério da Educação em que esse número de modalidades venha para em torno de 50. Um pouco difícil, porque o que acontece? Nós temos a engenharia civil, engenharia elétrica, que são engenharias tradicionais. E hoje, as próprias universidades, o próprio mercado exige que você tenha novas, como se diz assim, modalidades. Então, criou-se aí engenharia de inovação, engenharia de energia, engenharia biomédica, automotiva, que são variáveis ou variantes dentro das engenharias existentes, mas mais específico dentro de uma determinada área. O senhor é o dirigente do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Neste Dia do Engenheiro, prioridades do CREA. Então, eu estou lá na presidência do CREA interinamente, né, porque o nosso presidente saiu para se candidatar à reeleição e eu assumi lá, eu era o vice-presidente e assumi. Então, como prioridade, a gente tem tratado de alguns assuntos bastante importantes. Então, por exemplo, os profissionais da área de engenharia reclamam que não têm acesso a cursos, a melhoria do profissional. E nós acabamos de fechar, na plenária, fizemos um protocolo de intenções com a Unesp e a Univesp, que é a Universidade Virtual Paulista, junto com algumas universidades particulares, que aí nós estaremos tratando, aí vamos trazer isso aqui para a Unimar também, que é o seguinte, disponibilizar aos profissionais, via internet, cursos de especialização, com chancela, por exemplo, dessas grandes universidades, e a tendência é que isso aí venha a ser colocado à disposição dos profissionais gratuitamente. Então, para atualização profissional, cursos a nível de especialização, e está bem adiantado, tá certo? Isso é o que nós estamos tratando aí, por quê? É uma reclamação que existe no sistema, que todo mundo quer, o que o CREA pode fazer? Nós estamos trabalhando para fazer alguma coisa e disponibilizar isso para os nossos profissionais. Em torno de 400 mil profissionais registrados no CREA São Paulo, hoje nós temos no nosso estado. A Unimar, a Universidade de Marília, é o exemplo na prática do potencial de formação de engenheiros nas diversas modalidades para o mercado de trabalho. Por isso, 2 coordenadores dessa formação. A gente começa com Odair Laurindo, que é o coordenador da engenharia da Unimar. Odair, no Dia do Engenheiro, parabéns e boa noite. Muito grato pelos parabéns. Muito boa noite a todos.
é um orgulho muito grande poder dizer sou engenheiro. Particularmente, possuo 2 modalidades de engenharia, 2 diplomas, e já há quase 25 anos ministrando aulas, coordenando, dirigindo os cursos de engenharia aqui da Universidade de Marília, da Unimar. Bem, falando sobre a atividade, a importância da qualificação profissional, o exemplo da Universidade de Marília, a ótima qualificação para o mercado de trabalho, que, é claro, vai se refletir na ótima infraestrutura e modernização do país. Comentando isso, Odair. Sim, com certeza. Engenharia, na minha visão, sempre foi e será uma das profissões mais brilhantes. Por quê? Se você for buscar as origens da engenharia, nós vamos chegar lá no verbo engendrar, né? Traduzindo, solucionador. Aquele profissional que busca soluções para o nosso dia a dia. Felizmente, em Marília, a Universidade de Marília, a Unimar, sempre primou pela qualificação nas áreas de engenharia. Com os cursos de engenharia civil, já com 28 turmas, engenharia elétrica também 28 turmas, engenharia de produção mecânica 26 turmas, já tivemos no passado também sendo ofertado outros cursos de engenharia, também a engenharia agronômica, a agronomia, e a Unimar sempre não medindo esforços, né, na implementação dos laboratórios, na qualificação do seu corpo docente, visando, né, oferecer para o mercado, não só local e regional, mas para todo o Brasil e até exterior, profissionais muito bem qualificados, né, e prontos para atuar no mercado. E é claro, tudo também, a própria absorção, dependendo do momento político-administrativo do país. E a torcida é para essa situação, que o país volte ao desenvolvimento pleno, porque aí vai ser importante para os profissionais de engenharia, como já comentou o Navarro, e é claro, para o desenvolvimento da modernização do país. É isso, Odair? Sim, em partes. Vamos dizer que eu concordo parcialmente com a visão do colega, no seguinte sentido. Em época de vacas gordas, né, de uma política monetária, sobretudo, bem definida, numa situação de crescimento, obviamente fica muito mais fácil, não só para o engenheiro, mas para qualquer profissional. Mas nós não podemos esquecer do seguinte, conforme eu disse, voltando às origens das engenharias, né? Quando eu coloquei como o engenheiro como solucionador de problemas, cabe também ao engenheiro buscar soluções não só criativas para os problemas, mas também de otimizar os processos de fabricação. Então eu fico em dúvida, né, em relação ao mercado, em relação à atuação do engenheiro, se é mais interessante a atuação do engenheiro quando estamos, né, numa ascendente, num crescimento, ou se estamos em uma crise, né, na recessão. Por quê? Porque nos momentos de crise é onde surgem as melhores ideias, as melhores implementações. Então por isso que digo, e repito mais uma vez, é com muito orgulho que digo, sou engenheiro, exatamente por essas razões. Estamos em desenvolvimento, estamos em crescimento, se faz necessário no mercado como um todo a presença do profissional de engenharia. Estamos em recessão, mais do que nunca precisamos do profissional de engenharia, para que ele possa otimizar, buscar soluções, né, e dar subsídios para as empresas de um modo geral, para que se perpetuem no mercado, para que possam crescer mesmo durante momentos de crise. Tempo de formação do engenheiro, no geral? No geral, o curso de engenharia dura em torno de 5 anos, né, para aqueles alunos que conseguem concluir, né, completar a matriz curricular dos cursos. Pode se estender um pouco mais, excepcionalmente, dependendo da qualificação desse aluno que chega na universidade, dependendo dos seus compromissos. Por que coloco dessa forma? Na Unimar, por exemplo, temos muitos alunos que trabalham durante o dia e que estudam à noite. Diga-se de passagem, isso se traduz num grande diferencial dos cursos de engenharia da Unimar.
mais uma vez, a Universidade de Marília buscando alternativas para a comunidade local e regional. Ou seja, ofertando aí os cursos de engenharia no período noturno, possibilitando que os nossos alunos possam trabalhar no período diurno para se manter no curso no período noturno, ou ainda aqueles que conseguem se manter por ajuda dos pais, financiamentos, bolsas tipo ProUni, enfim, conseguem rapidamente se colocar no mercado de trabalho também na modalidade de estágios, né? Então, se traduz aí num grande diferencial dos cursos de engenharia ofertados pela Universidade de Marília. Muito bem, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a sequência da brilhante carreira do engenheiro, a pós-graduação MBA. Já já também, neste dia 13, último dia de inscrição para vestibulinho da ETEC Devisate. Quase 500 vagas na formação técnica de graça para o mercado de trabalho. Já já.